Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Queridos e amados irmãos, caros ouvintes, hoje a liturgia da palavra nos convida a refletir sobre a multiplicação dos pães. O que a multiplicação dos pães tem a ver com a história da salvação? Porque todo o mistério do Senhor, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, ela nos leva a compreender o mistério da salvação. Neste tempo que nós celebramos pós-Epifania, continuamos a contemplar Jesus, que é a luz que ilumina a nossa vida. E o Evangelho de hoje nos mostra o milagre. Não é simplesmente uma partilha que acontece, como muita gente, tenho certeza que já ouviu esta frase, que cada um foi trazendo o que tinha e todo mundo comeu. Foi o milagre da multiplicação dos pães. E para nós compreendermos esse milagre do Evangelho de hoje, nós precisamos voltar e recordar um pouco a história do povo de Deus do Antigo Testamento. Porque foi dito que ao sair do Egito, ao sair da escravidão do faraó, e portanto da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, aquele povo deveria preparar pães ázimos para a caminhada, porque senão iria morrer de fome. E foi então que Deus, vendo a fragilidade do povo que caminhava no deserto, passando fome, passando necessidades, Deus providenciou um pão descido dos céus, o maná. E além do mais, Deus prometeu que um dia aquele povo eleito, sofrido, uma vez purificado e preparado, ou seja, o deserto era um tempo de purificação, de preparação. Após esse tempo de deserto, esse mesmo povo que Deus tirou da escravidão do Egito, iria entrar em uma terra prometida, uma terra farta, cheia de alimento, e uma terra onde correria leite e mel. Essa é a história
de nossa vida e é a história da igreja. E é aquilo que Jesus veio fazer conosco. Jesus nasceu para ser o nosso Salvador. Com o nascimento de Jesus, primeiro ele destruiu o reino de Satanás sobre nós, porque nós, a partir do Cristo, recebemos a filiação pelo batismo e destruímos todo o mal, mas também, de uma forma diferente do Antigo Testamento, não já com a morte dos primogênitos no Egito, ou com a imolação que existia no Antigo Testamento, do Cordeiro Pascal, mas o padecimento do primogênito de Deus, a morte do primogênito de Deus, a morte de Jesus, nos trouxe a salvação. Não era mais sangue de animal, mas o sangue do próprio Cristo. E era dessa forma, por meio deste sacrifício verdadeiro, que era Jesus, o Cordeiro Pascal, Cristo nos liberta definitivamente. E além do mais, nos faz, se torna Ele mesmo o nosso alimento. O alimento do caminho. A Eucaristia, que a multiplicação dos pães faz referência, a Eucaristia é o alimento do nosso caminho de fé, o alimento que fortalece, o alimento que nós necessitamos para chegar à terra prometida. Aquele que não comunga não vai encontrar salvação. Aquele que não recebe a Santíssima Eucaristia por um pecado ou outro, não vai encontrar salvação. Porque nós nos alimentamos do Cristo que nós vamos encontrar face a face no céu. Começa aqui. Quando nós caminhamos nesse deserto da vida, alimentados por Jesus na Eucaristia, pão dos viadantes, dos que caminham, isso nos quer dizer muito. Isso nos indica que Ele está preparando para nós um grande banquete, as núpcias do Cordeiro, a felicidade no céu. Esta é a realidade de nossa vida. E é somente a partir dessa história da salvação, a história da vida de Jesus conosco, que nós podemos e devemos ler o Evangelho da multiplicação dos pães, a partir da Eucaristia, a partir do milagre que o Senhor realiza, olhando obviamente para o passado, a história do povo de Israel, que se alimentou do maná, e vendo a história atual da salvação que o próprio Cristo dá à sua vida, deixa-nos a Eucaristia, o alimento salutar, o alimento que nos guia até o céu. É nos alimentando de Jesus, da Santíssima Eucaristia, que nós chegaremos à terra prometida, à salvação eterna. Essa é a promessa do Senhor para nós. Em Jesus, na Santíssima Eucaristia, nós vemos e contemplamos a verdade. Vemos que Jesus se compadece de nós, trata-nos como ovelhas sem pastor, ou seja, quando Ele nos vê perdidos na vida, Ele mesmo vai e cuida de nós, e nos ensina muitas coisas. Quando fica tarde, os discípulos todos pedem que Jesus dispense o povo. Dispensa esse povo e vamos nos recolher, vamos comer, nós temos alimento. Interessante, o Evangelho fala grupos de 100, de 50, grupos, ou seja, tinha para mais de 10 mil pessoas naquele grupo. A multiplicação é um milagre que o Senhor faz, para que o povo que andava com Ele não passasse fome, mas tivesse o alimento. Da mesma forma, nós que buscamos o Senhor com sinceridade,
de coração, somos alimentados por Ele, Ele não nos vai deixar. Nosso Senhor cuida de nós, Ele mesmo nos dá de comer, assim como Ele mandou os discípulos, Ele também hoje, na Santíssima Eucaristia, Ele é o nosso alimento. E é justamente nesse contexto, meus irmãos, que nós precisamos também fazer algo, também dar um passo, como membros da igreja, dar de comer aos necessitados, mas também aplicar aos necessitados a salvação de Cristo. Não só matar a fome, mas matar a fome do céu, matar a fome da salvação. Todas essas pessoas resgatadas pelo amor de Cristo, das mãos do inimigo, das mãos de Satanás, devem ser encaminhadas por nós que estamos na igreja à salvação eterna. E uma vez libertadas, confessadas, elas perceberão que a Eucaristia é o alimento indispensável. Às vezes a gente encontra pessoas, a gente fala, não, eu vou na missa diária. Mas diária? Mas como assim missa diária? Para que isso? Tem gente que fala assim, né? Porque nós precisamos de Jesus, porque Ele é o alimento da nossa caminhada. O que seria de nós sem nos alimentar dEle, sem a força dEle? Jesus, Eucaristia, é um alimento indispensável. O que não pode faltar na sua casa? Comida, né? A gente vive sem luz, mas sem comida. Para nós também, cristãos, católicos, nós necessitamos, nós precisamos, é indispensável Jesus para nós. É indispensável a Eucaristia, porque é nela e é dela que nós aurimos força para prosseguir. Como o maná foi o alimento que fortaleceu o povo no deserto, como a multiplicação dos pães foi o alimento que fez com que o povo continuasse a caminhada, a Eucaristia é para nós esse alimento que nos fortalece para continuarmos caminhando. E sinceramente, eu tenho pena de quem não pode comungar, muita pena. Se vocês soubessem como é bom comungar, vocês deixavam tudo, amores, sexo, todas essas besteiras que às vezes só escraviza a gente, para se alimentar de Jesus, para buscar o alimento essencial. Só Cristo basta, Ele é o essencial. E tem pessoas na igreja que vivem o celibato, não só os padres, mas também várias outras pessoas celibatárias que se alimentam de Jesus, e isso é salutar, é bom, é importante. Então você que vem à missa e não pode comungar, não tenha medo de deixar o que te impede de receber Jesus. O pecado, às vezes uma união irregular, que você pode pedir ajuda da igreja, que a igreja pode te ajudar, mas não se acostume a viver sem Jesus. Não deixe sua alma se acostumar a viver sem o alimento salutar, o alimento verdadeiro da nossa fé. Não se contente com apenas um Pai Nosso, uma Ave Maria, com a palavra de Deus. Queira se alimentar, fortalecer sua vida com Jesus, com a Santíssima Eucaristia, e vale a pena deixar tudo por esse alimento. Vale a pena lutar bravamente, vale a pena, na verdade, todo sacrifício vale a pena para receber nosso Senhor. Para quê? E por quê? Primeiro, porque sem Deus nós não somos nada. E vir à missa e não comungar é voltar para casa, parece que não foi na missa. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho. E para quê? Para nos fortalecer diante de um mundo totalmente dominado pelo mal, pelo pecado, pela desordem, pelos prazeres humanos, pelo material,
pelo sexo, pelo prazer, pelo hedonismo. Um mundo totalmente averso a Deus. Nós que estamos aqui, nós que viemos à igreja, precisamos nos fortalecer para lutar contra este mundo aí e não sermos engolidos por ele, enganados por ele. Porque muitos querem nos enganar, dizendo que o pecado é bom. Você tem que ser feliz, como se pecar fosse mesmo fazer a gente feliz, que é uma grande mentira. O pecado empobrece a nossa alma. Empobrece no sentido, o pecado suja a nossa alma, o pecado destrói o caminho da salvação em nós. E se deixarmos ele, lutarmos com nossas forças humanas mesmo, porque para ser santo, precisa lutar com nossas forças humanas, não só com a fé, mas o humano da gente precisa estar equilibrado para buscar uma vida de santidade. Lutarmos com todas as nossas forças para não perdermos a graça de comungarmos, de recebermos o Senhor. Nunca esqueçam, a Eucaristia é alimento indispensável. E não vai na onda de quem diz, não tem problema, o que tem? Não vai se perder, vai morrer pelo caminho, vai perder a salvação. A missão da Igreja Católica é trazer as pessoas para Jesus, para a Eucaristia, convencê-las de abandonar o pecado, o reino de Satanás, e aderir o reino de Deus, o projeto de salvação. Enquanto estive pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, como trabalhei para que os casais casassem, saíssem do pecado, buscassem a nulidade, sabe para quê? Para receber Jesus. Não tem nada mais gratificante na vida do que receber o Senhor na nossa alma. Incentivei e ainda incentivo e luto para que as pessoas não se entreguem a uma vida desordenada, pecaminosa, para perder a salvação, perder a Eucaristia, perder o alimento da nossa fé. E vou gastar os meus dias como padre, nesta luta incansável, para fazer as pessoas deixarem o pecado e experimentarem a graça, que é Jesus. Nada tem valor mais do que Jesus eucarístico nas nossas vidas. Coragem. O mundo diz não, mas o Senhor diz sim. A humanidade vai ser redimida no céu. Um dia, todos nós iremos estar no banquete celeste. Não vamos mais precisar de Jesus eucarístico, porque vamos estar com Ele em comunhão perfeita no céu. Mas enquanto não chega essa experiência do céu, nós precisamos sentir o Senhor perto de nós, do nosso lado, fortalecendo a nossa vida, dando sentido à nossa vida. Assim é a Eucaristia, e vale a pena deixar tudo por causa de Jesus. Vale a pena deixar o pecado por causa de Jesus. Vale a pena deixar os prazeres humanos por causa de Jesus, para conquistar a salvação, para conquistar a vida eterna, que é uma luta constante contra o mal e contra o pecado. Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça dentro de nós o desejo cada vez mais de viver a santidade e de comungarmos e de recebermos o Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.